Olá mais uma vez. Estamos aqui na penúltima aula dessa série do básico que você precisa saber sobre a teologia, numa perspectiva conservadora, especificamente calviniana ou calvinista, no sentido secundário, se você assim preferir. Então, o governo da igreja é o título dessa penúltima lição, são vários os textos, peço que você pause, como de costume temos feito. Leia aí os textos e prossigamos para a nossa introdução com uma porção aqui da Confissão de Fé, no capítulo 31, parágrafo 1º. Para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude de seu cargo e poder que Cristo lhe deu para edificação e não de destruição. Pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas, particularmente, criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da Igreja. E o Manual de Cultos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é bastante interessante para associar aqui essa ideia bíblica, e é esboçada pela Confissão de Fé de Westminster, declara que quem se apresenta para declarar formalmente diante da Igreja a sua fé deve responder de maneira afirmativa a essa seguinte pergunta que está aí no Manual do Culto, né? Promete, como membro dessa Igreja, sujeitar-se sempre às suas disciplinas e autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto essas forem fiéis às Sagradas Escrituras? É necessário que cada aspirante, pessoa que queira fazer a sua pública profissão de fé, venha querer ser batizado no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que estamos esboçando aqui especificamente, necessário então que tenha essas questões em vista. E tenha noção do sistema de governo da igreja, seu sistema, tenha lido o manual Símbolos de Fé e tenha lido a Bíblia. Isso é exigência do manual da Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqueles que foram batizados e nunca leram o manual da IPB, nunca leram os Símbolos de Fé de Westminster, a saber, o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Breve de Westminster e nem a Confissão de Fé de Westminster, e nem a Bíblia ao menos uma vez, que é o mínimo que eles exigem aí, né, no próprio manual, está incorrendo aí em mentira, né? Está mentindo. Então, como você vai ser fiel se você não entende, não compreende, nunca leu? Então, você precisa de ter ciência do governo, sistema, ação da igreja antes de prometer obediência. E mesmo sendo Cristo, já adentrando aqui no tópico único cabeça da igreja, ele sendo o único líder da igreja, a igreja dele precisa de uma forma visível de ordem de governo cujos elementos sejam bíblicos. A autoridade ela não pertence a um só homem, como existem algumas igrejas aí, né? Onde o pastor manda na igreja, basicamente, né? O modelo de bispado ou coisa assim, expresso por meio de assembleias, conselhos e concílios é melhor o governo da igreja, é mais próximo daquilo que é bíblico. Então, a forma de governo adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil segue essa tendência aí, a representativa. Não a de um indivíduo e muito menos de assembleia no sentido de igrejas pentecostais, onde todos os membros decidem, né? E aí fica uma enrolação, dois extremos. O equilíbrio é o representativo, o modelo de governo representativo. A igreja elege líderes, presbíteros, e eles tomam as decisões pela igreja. Então, a escala é ascendente de autoridade, começando também com o Conselho, Assembleia Geral da Igreja Local, em âmbito de Igreja Presbiteriana do Brasil, que estamos falando. Acima da Assembleia Geral da Igreja Local, nós temos o presbitério, acima do presbitério, o sínodo, e por fim, a nível nacional, temos a autarquia máxima da IPB, que é o Supremo Concílio, que antigamente era chamado de Assembleia Geral. É a autoridade máxima aí no âmbito nacional, como eu já tenho sustentado. E quem deseja declarar então sua fé de maneira pública reconhece, respeita e se sujeita a essas autoridades enquanto elas forem fiéis à Escritura. A autoridade da igreja declarativa, ela declara o que está escrito na Bíblia. Na igreja primitiva, um grupo tentou impor sobre a igreja a circuncisão, segundo os costumes de Moisés, como sendo parte do plano da salvação. As igrejas elas se reuniram em concílio, rejeitaram essa imposição, aceitaram, por outro lado, a determinação final do concílio, no sentido de autoridade absoluta da Escritura é o que importa. Existem grupos que querem introduzir, por semelhante modo, atualmente novidades na igreja, mas a igreja só deve aceitar aquilo que está claro e ensinado de maneira clara na Escritura. E o governo e a administração da igreja local elas competem ao conselho, no contexto presbiteriano da IPB, se compõe de pastor ou pastores e presbíteros. Segundo o texto de 1 Timóteo 5,17, os membros do conselho são presbíteros.
Os textos de Atos 20, 17 e 28 e 1 Pedro 5, 1 a 4 indicam que os presbíteros são pastores, não são só distribuidores de ceia, como a gente vê por aí geralmente. Alguns presbíteros eles são regentes, enquanto outros são docentes. Os docentes são os pastores, os regentes são os eleitos. E é bem claro nesses textos que ambos devem pastorear. Tem presbítero que é eleito e não pastoreia. Só distribui ceia ou decide coisa na igreja, né? E trata a igreja como uma empresa. Não é assim. Então, na área da beneficência e zelo pela boa ordem dos locais reservados ao culto, a igreja ela conta com os diáconos. Isso não significa que os presbíteros não devam fazer isso também. Lembrando que os diáconos eles trabalham sob a supervisão do conselho. O poder da igreja é espiritual, não meramente administrativo. Lembrando que a administração ela é de maneira diferenciada também, segundo a própria escritura, e não a mentalidade mercantilista ou corporativista que a gente vê por aí, muito comum na IPB. E é uma administração espiritual, onde a gente tem um governo decente, a gente também se coloca como governado diante da autoridade de Deus, lembrando que a autoridade dos governados é exercida em reunião da Assembleia, a qual compete eleger os oficiais. Então existem duas palavras no Novo Testamento que descrevem o presbiterato. Saber, presbítero ou ancião, que nem sempre exerce tal função por causa da idade, mas por causa da experiência, maturidade e firmeza da fé. Lembrando que o presbítero é um homem irrepreensível em seu comportamento. Além disso, ele também é um bispo, que é um outro termo aqui, que indica aquele que rege, aquele que governa a casa de Deus. São duas palavras, então, presbítero, ancião, e bispo, que descrevem a mesma função. Uma fala do caráter, enquanto a outra fala do trabalho. E há duas funções no presbiterato. Isso é, uma é a função do presbítero docente, que é o pastor, cuja função privativa é, segundo o manual presbiteriano, administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar o casamento religioso com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia da igreja de que é o pastor. E a outra função é a do presbítero regente. Segundo este mesmo manual, é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo Conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da Igreja, a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para esse eleito designado. Então, o presbítero docente e o regente possuem paridade na autoridade da Igreja. E os aspectos administrativos da Igreja local, patrimônio, expressão cristã, recebimento de novos membros, disciplina de membros comungantes, são da responsabilidade do Conselho. Por causa dessa paridade, seguindo o ensino apostólico, os presbíteros regentes eles devem compartilhar com o presbítero docente o trabalho do pastoreio do rebanho, e Moisés aprendeu essa lição em Êxodo 18, 13 a 27. Quanto à junta diaconal, o manual presbiteriano sustenta que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão desse, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes, inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja ordem na casa de Deus e suas dependências. Como presbítero, o diácono deve ter vida irrepreensível e ser experiente na fé cristã. O cargo de diácono, além de consistir de serviços práticos, é altamente espiritual, pois está sempre no meio do povo, velando pelas suas necessidades, conforme ressalta o manual. Quando se reúne a Assembleia, então os crentes exercem sua autoridade na igreja, podendo eleger seus oficiais ou pedir a exoneração dele. A Assembleia se pronuncia também quanto a outras questões administrativas e espirituais. E o governo da igreja em âmbito nacional tem três níveis, como eu disse, né? Sistematizando aqui o presbitério, composto pelos pastores, também chamado de presbíteros docentes, de todas as igrejas sob sua jurisdição, e pelos presbíteros regentes, representantes dessas igrejas, um de cada. Sínodo composto por pastores e presbíteros, representantes de cada presbitério, sob sua jurisdição, e o Supremo Concílio, que é composto por pastores e presbíteros, representantes de cada presbitério em todo o território nacional. E os presidentes de cada sínodo, eles formam a comissão executiva do Supremo Concílio, portanto não representam qualquer concílio subordinado. Em todos os concílios são os presbíteros docentes e regentes, que representam as igrejas. A vida eclesiástica é representada pelos presbíteros da igreja. Não há nesse sistema uma hierarquia de indivíduos, o que existe aí é a hierarquia de concílio com conselho, presbitério, sínodo, supremo concílio.
que equivale a uma Assembleia Nacional de Presbíteros, Docentes e Regentes. O governo e os concílios da Igreja Nacional são como uma estrutura de coordenação, com o todo resultando numa atividade eclesiástica e fraternal para a melhor expansão do Evangelho sobre a face da terra. Isso é o esperado, é o bonito na teoria. Infelizmente, nem sempre é assim, porque existe a pecaminosidade política no coração de muitos indivíduos líderes que usam o poder de maneira indevida. Sim, isso existe até mesmo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é para você focar os seus olhos não em igreja, ou depositar uma alta dose de fé em igreja, mas em Jesus Cristo. Então, concluindo, a igreja visível, apesar de todos os seus defeitos, de todos os seus problemas, é uma instituição divina. Em certo sentido, ela é uma sociedade voluntária, ninguém é coagido ou obrigado a ser membro dela. Caso alguém queira ser membro, deve expressar isso de maneira voluntária. É da vontade de Deus que a igreja visível como instituição organizada existe e que cada pessoa que confesse fé em Jesus seja membro dela e ela se submeta. E a autoridade da igreja é de Deus. Os oficiais da igreja são seus ministros, eles agem em nome de Deus, segundo sua vontade revelada na Escritura, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trazem sobre si condenação. Prerrogativas da igreja e toda a autoridade de seus oficiais estão prescritas na Escritura. As prerrogativas da igreja são ensinar, é um chamado a ensinar às nações as verdades da Escritura e prestar culto a Deus. A igreja ela deve organizar e prestar culto público a Deus e realizar a vontade dele para a sua devida perpetuação. E o culto ele é regido não pela imaginação humana, ou vontade humana, ou desejo humano, mas pela própria Escritura, que é a norma de culto, né? A vontade de Deus. E a história de Caim e Abel mostra sobre isso, quando eles oferecem sacrifícios, ali simbolizando culto a Deus. Exercer disciplina também sobre seus membros e recebê-los ou rejeitá-los segundo a direção da Bíblia. Orienta os membros da igreja o seguinte: obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Lembrando que essa submissão ela não é absoluta, enquanto eles estiverem fiéis a Deus. Então, você tem oferecido o devido respeito aos oficiais da igreja, presbíteros e diáconos? Você tem medido os ensinos da igreja moderna, incluindo as decisões de seus concílios com o claro ensino da Escritura? E ainda acrescento mais, você tem sido cego às decisões da tua liderança, do teu pastor e questões do tipo? Lembre-se, são homens e eles podem estar sujeitos a erros. Então, submissão enquanto estiverem submissos a Deus. E com isso não estou incentivando revolta, revolução, rebeldia. Apenas prudência, sabedoria. Tem gente que obedece ao pastor de maneira cega e líder e faz coisas que não são nem bíblicas e até pecaminosas, achando que estão agradando a Deus. Então, quem é o único cabeça da igreja? Como o governo da igreja se faz de maneira visível? Qual o papel da Assembleia Local, do Conselho e dos Concílios no governo da igreja? Qual a base bíblica para isso? Qual a relação entre as autoridades da igreja e a Escritura? Explica o governo da igreja local. Como o conselho pastoreia a igreja? Qual a função da junta diaconal? Como os crentes exercem sua autoridade na igreja? Explica o funcionamento da igreja em âmbito nacional. E concluímos a penúltima aula, o governo da igreja, número 24 dessa lição. E até a próxima, quando veremos a última lição desse breve curso aí, ou preparatório, ou básico, que você precisa saber da fé cristã, uma perspectiva conservadora. Agradeço a atenção e acompanhamento até aqui e até mais.